Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ondulatória. Ondulatória, pessoal, é a parte da física que trabalha com as ondas. Então a primeira coisa que nós temos que ver é entender um pouco sobre o conceito de ondas. Bom, todos nós já vimos uma onda, já ouvimos falar de uma onda, nem que seja a onda do mar. Pessoal, mas nós precisamos entender exatamente o que significa esse onda. Apesar de nós termos esse conhecimento de entender o que é a onda, a gente não consegue ter a definição técnica. Então a primeira coisa que a gente precisa é essa definição. Onda é o quê? É, antes de mais nada, uma perturbação. Perturbação essa, pessoal, que vai transportar energia, porém não vai transportar matéria. Observe aqui, está havendo um pulso, essa onda está subindo e descendo, então ela está se deslocando da esquerda para a direita, porém a matéria, ela só sobe e desce. Há apenas uma vibração, ela não está sendo transportada. Muito bem, pessoal, agora que nós já definimos o que é a onda, nós vamos entender um pouquinho sobre a sua classificação. Nós vamos tentar entender, pessoal, de que forma a gente pode dividir as ondas. E aí nós vamos perceber que existem 3 grupos diferentes, 3 tipos diferentes de classificar essas ondas. Bom, o primeiro tipo de classificação é uma classificação que a gente chama de quanto à natureza. E aqui, pessoal, nós vamos separar as ondas em 2 grupos. Quais grupos? Nós vamos ter as ondas chamadas de mecânicas e as ondas chamadas de eletromagnéticas. Bom, antes de mais nada, vamos começar com as ondas mecânicas. Pessoal, a onda mecânica é aquela que a gente tem contato no dia a dia. Qual que é essa onda? É aquela, pessoal, que vai principalmente precisar de um meio material para se propagar. Ela precisa da existência de matéria. Ela só se propaga por meio de vibração de partículas. Então acontece o seguinte, pessoal. As partículas vão vibrando, por exemplo, quando eu estou falando com vocês, eu estou emitindo uma onda do tipo mecânica. Eu falo da seguinte maneira, as minhas cordas vocais, também chamadas de pregas vocais, elas produzem uma vibração do ar. Essa vibração chega até os seus ouvidos, vai para os seus tímpanos, por meio do ar. Se não houvesse matéria, não teria como o som se propagar, portanto o som é uma onda do tipo mecânica. Pessoal, além do som, nós podemos citar aí pulsos em cordas, a onda no mar, que são tipos de onda que necessitam da matéria para se propagar. Em contrapartida, existem também as ondas chamadas de eletromagnéticas. Essas são ondas que não precisam de meio material. Elas podem se propagar no vácuo. Elas não precisam das partículas. Bom, que tipo de ondas nós temos aqui? Esse é um grupo muito grande de ondas. Tem várias ondas aqui presentes. E aqui eu trouxe para vocês o chamado espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, pessoal, são várias frequências de ondas, todas elas eletromagnéticas. Todas elas se propagam com a mesma velocidade quando no vácuo. Essa velocidade, pessoal, é a velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Quer dizer, qualquer uma dessas ondas consegue andar no vácuo 300 milhões de metros em apenas 1 segundo. Pessoal, aqui nós temos então as primeiras das ondas eletromagnéticas, as de frequência mais baixa, que são as ondas de rádio, tanto AM como FM. Sendo que as frequências AM são menores do que a frequência FM. Ok? Em seguida, nós temos as micro-ondas, com a frequência um pouquinho maior já. Micro-ondas essa mesmo que você usa para esquentar os alimentos no seu aparelho de micro-ondas em casa. Bom, a seguir, aumentando um pouquinho a frequência, nós temos a radiação infravermelha. Principal causa dessa aqui, pessoal, calor. Radiação infravermelha é basicamente onda de calor. Aí nós temos aqui uma pequena faixinha, a faixinha que é chamada luz visível. Vou deixar ela para falar um pouquinho mais tarde. Bom, passou da luz visível, nós temos a radiação ultravioleta, raios UVA e raios UVB. UVA e UVB, pessoal, que já são cancerígenas, que causam principalmente câncer de pele. Muito bem. Aumentando um pouco a frequência, nós passamos para os raios X. Esses que você usa em exames para verificar fraturas, esse tipo de coisa. Frequência ainda maior, nós temos os raios gama. O pessoal lá da química costuma falar de partícula gama. Também radiação eletromagnética. Voltando aqui na luz visível, pessoal. A luz visível, ela é dividida em 7 cores. A gente diz que ela é policromática. Então é o seguinte, pessoal. Policromática significaria muitas cores. Que cores são essas? É o chamado vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Pessoal, desse espectro, pessoal, da luz visível, a que tem menor frequência é a luz vermelha. E a que tem maior frequência é a luz violeta. A luz vermelha, pessoal, tem frequência da ordem de 4 vezes 10 a 14 Hz, enquanto que a luz violeta, frequência da ordem de 7 vezes 10 a 14 Hz. Muito bem. Passado isso, nós podemos passar para o segundo tipo de classificação, que é a classificação quanto à vibração e propagação. Pessoal, então a primeira coisa que a gente vai precisar aqui, definir o que é vibrar e o que é propagar. Vibração é um movimento repetitivo, um movimento periódico. O que isso significa? É um movimento que repete-se sempre no mesmo intervalo de tempo. Em contrapartida, propagação é sair de um ponto e chegar em outro, é deslocar-se, é andar. Muito bem, pessoal. Aqui dentro, nós vamos ter também dois grupos. Os grupos das ondas chamadas de longitudinais e os grupos das ondas chamadas de transversais. As longitudinais são aquelas cuja direção de vibração é a mesma direção de propagação. Por exemplo, se eu tenho uma onda, um pulso aqui em uma mola, a vibração é feita na horizontal. A propagação também está vindo da esquerda para a direita, então também está na horizontal. Logo, ambos têm a mesma direção de vibração e propagação. Muito bem, pessoal. Além do pulso na mola, nós podemos citar ainda a onda sonora. O som é também uma onda longitudinal. Podemos observar aqui na figurinha que a compressão e a rarefração vão definir o que a gente chama de crista e vale dessa onda. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Muito bem. As ondas transversais, em contrapartida, são aquelas cuja direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Observe aqui, ó, o pulso em uma corda é então uma onda transversal. Podemos perceber que a vibração ou oscilação está ocorrendo aqui na vertical, enquanto que a propagação ocorre na horizontal, formando um ângulo de 90 graus entre si. E se elas formam um ângulo de 90 graus, elas são, portanto, perpendiculares. Muito bem, pessoal. O detalhe importante é que todas as ondas eletromagnéticas são ondas do tipo transversal. Nós não podemos falar o contrário. Não se pode dizer que as ondas mecânicas são todas longitudinais. Acabamos de ver um exemplo que não. O pulso na corda é mecânico e é também transversal. Porém, todas as que são eletromagnéticas, as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama, são todas também transversais. Bom, terceiro grupo de classificação. Esse terceiro grupo, pessoal, é a classificação quanto ao número de dimensões. E aqui nós podemos separar as ondas em unidirecionais, bidirecionais e tridimensionais. Pessoal, unidimensional, prefixo uni, dá a ideia de quê? De 1. Então, essa onda é aquela que vai se propagar em apenas uma dimensão, ou seja, ao longo de uma reta. Um exemplo, então, é o pulso em uma corda. Uma corda é uma reta, certo? Se essa onda propaga-se nessa corda, ela está se propagando em apenas uma dimensão. Bom, depois nós temos as ondas bidimensionais. Bi significa o quê, pessoal? 2. Então, são duas dimensões. Se antes era uma reta, agora eu tenho duas retas, ou seja, um plano. Pessoal, então essas ondas bidimensionais são ondas que se propagam ao longo de um pano. Quando você brincava de jogar pedrinhas na água, formava algumas bolhas na superfície da água, algumas bolinhas na superfície. Essas bolinhas na superfície, pessoal, estão se deslocando ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Portanto, estão se propagando em duas dimensões, no plano da água. E por último, pessoal, nós temos aqui as ondas chamadas de tridimensionais. Tridimensionais são aquelas que, como o nome já diz, vai se propagar em 3 dimensões, ou seja, ela vai se espalhar para todos os lados. Exemplo, a luz. Se eu acendo uma lanterna em qualquer lugar, pessoal, ela vai iluminar toda a região, acima, aos lados, para frente, para trás, para todos os lados. Mesma coisa o som também se desloca em todas as dimensões, portanto também é uma onda tridimensional. Muito bem, pessoal, agora que a gente já classificou as ondas, nós já entendemos como é que essas ondas são separadas, são divididas, nós precisamos entender também os elementos dessa onda. Precisamos entender o que é que essa onda tem de especial. Bom, então tem aqui um perfil de uma onda para a gente visualizar. Pessoal, no perfil dessa onda, a primeira coisa que nós vamos fazer,
Vamos traçar uma linha que corta essa onda ao meio. Essa linha é chamada linha de equilíbrio, ou seja, se eu pegasse essa onda e colocasse ela em linha reta, ela estaria sobre essa linha. Muito bem, depois de traçada a linha de equilíbrio, vocês podem perceber aqui ó, a existência de dois pontinhos que são mais altos que os demais. Bom, esse pontinho vai se repetir ao longo da onda. Aqui estão representados só dois. Esse ponto mais alto da onda, pessoal, ele tem nome. O nome dele é crista. Então ali nós temos as cristas das ondas. Em contrapartida, o ponto mais baixo dessa onda, que você pode visualizar aqui também, é chamado de vale. Então toda onda tem cristas, que é o ponto mais alto, e tem vale, que é o ponto mais baixo. Muito bem. Segundo elemento que nós precisamos falar, comprimento de onda. Pessoal, o que é esse comprimento de onda? Comprimento de onda é o seguinte, é a distância que uma onda vai percorrer até começar a se repetir novamente. Até que o percurso volte a se repetir. Ou seja, se eu sair aqui da crista, essa onda desce, passa pelo vale, sobe e retorna para a crista, certo? A partir daqui, ela vai começar a se repetir de novo. Então, de uma crista até outra crista, é a distância que a onda percorreu até começar a se repetir. É, portanto, o comprimento de onda, que é representado por essa letrinha grega aqui, ó, lambda. Muito bem. Mesma coisa, pessoal, se a gente sair aqui do vale, ó. Sai do vale, sobe, chega até a crista, desce, retorna para o vale. A partir do vale, ela começa a subir novamente. Então, ela começa de novo a se repetir. Portanto, de um vale até outro vale, eu também tenho um comprimento de onda. Quaisquer ponto da onda que eu começo a repetir novamente, a distância entre eles é chamada de comprimento de onda. Ok, pessoal. Mais um pouquinho. Próximo elemento que nós precisamos falar. Observa que essa onda aqui, pessoal, ela tem uma distância entre a linha de equilíbrio e a crista. E também uma distância entre a linha de equilíbrio e o vale. Pessoal, essa distância é chamada de amplitude. O que essa amplitude representa fisicamente para nós, pessoal? Quanto maior for a energia que ela transporta, mais amplitude ela vai ter. Vamos lembrar que eu comentei com vocês no início que a onda transporta sempre energia sem transportar matéria. Então, se ela tiver um transporte maior de energia, ela vai produzir uma amplitude cada vez maior. Ok? Muito bem, pessoal. Esses são os elementos que nós temos. Bom, ainda preciso definir duas coisinhas rápidas aqui para a gente poder chegar na equação fundamental. Conceitos de período e frequência. Pessoal, quando a gente fala de período, por exemplo, um exemplo fácil da gente entender, período de rotação do planeta Terra. É o período que o planeta Terra demora para dar uma volta em torno dela mesma. Período de translação. Período que o planeta Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Então, período é tempo. Tempo que é gasto para executar uma tarefa. No caso da onda, tempo para completar um ciclo, ou seja, percorrer um comprimento de onda. O segundo conceito é o conceito de frequência. Pessoal, frequência, pelo contrário, já é o número de ciclos que é percorrido em um intervalo de tempo, que é realizado em um intervalo de tempo. Então perceba que a definição de período é exatamente o contrário da definição de frequência. Então nós podemos dizer que o período é igual a 1 sobre a frequência, ou que a frequência é igual a 1 sobre o período. Muito bem, pessoal. Valendo-me desses conceitos de período e frequência, e lembrando um pouquinho lá da cinemática, onde nós temos que a velocidade média é dada por ΔS por ΔT, vamos relembrar aqui, ó, para que a gente percorra na onda um ciclo, ela vai sair da crista e passar para outra crista. Qual é a distância que ela percorreu? Um comprimento de onda. O intervalo de tempo para percorrer um comprimento de onda é o período, então vai ficar ó, lambda sobre o período, ΔS por ΔT. Muito bem, mas lambda sobre o período, dividir pelo período é o mesmo que fazer o inverso com a frequência, ou seja, multiplicar pela frequência. Chegamos então à equação fundamental da ondulatória, que diz que a velocidade de uma onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Ok? Não se esqueçam, pessoal, das unidades de medida. Para ficar no sistema internacional, a velocidade vai sair em metros por segundo, enquanto que o comprimento de onda deverá ser em metros e a frequência é hertz, ou rotações por segundo. Pessoal, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e continuem aprendendo com a TV Senec.
Música